Informações do Cruzeiro diretamente aqui de Santiago, Hotel Sheraton. Concentração do time estrelado, noite de decisão na Copa Libertadores da América. Outro resultado do grupo surpreendente, hein? Vamos falar sobre isso. Situação do Cruzeiro, a preparação que foi encerrada ontem no centro de treinamento do Colo-Colo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta quarta-feira, noite de Copa, dia de partido, aqui na Samuca TV, diretamente aqui de Santiago. Claro Arena, estádio da Universidade Católica. Universidade Católica e Cruzeiro, 11 horas da noite, no horário aí de Belo Horizonte. 10 horas da noite no horário aqui do Chile, com ingressos praticamente esgotados para a torcida local. Alguns cruzeirenses vão marcar presença e é uma noite importantíssima para ambas as equipes. Claro que o Cruzeiro vem aqui ao Chile para, quem sabe, tentar encaminhar a classificação. Isso porque tivemos já o outro jogo do grupo e o Boca Juniors perdeu, hein? 1-0 para o Barcelona em Guayaquil. O gol de Vidalba, Héctor Vidalba, e o Barcelona somando os primeiros pontos neste grupo D da Copa Libertadores. O Boca Juniors, que é o próximo adversário, inclusive, do Cruzeiro, depois desse jogo aqui na quinta rodada do grupo. O Boca teve um jogador expulso, o bom jogador Ascaciba, e acabou sendo derrotado. Foi 1-0 então no Equador. O Boca continuando com 6 pontos ganhos, assim como o Cruzeiro, assim como Católica, e os dois times se enfrentando então nesta quarta-feira. Quem vencer coloca um pé nas oitavas de final, e que seja o Cruzeiro. O empate aí vai depender, mas caso isso aconteça, Católica e Cruzeiro vão dividir aí as primeiras posições. A Católica continuaria ainda na liderança e o Cruzeiro assumiria o segundo lugar. É um jogo, então, que ganhou um contorno ainda mais decisivo com essa derrota da equipe do Boca Juniors. Preparação do Cruzeiro foi encerrada ontem, CT do Colo-Colo, anexo ao estádio Monumental, que é o estádio do Colo-Colo, e tivemos o último treinamento com os 25 jogadores relacionados para este compromisso, trabalhando normalmente no campo. Arthur Jorge só confirma o time hoje, na preleção, aqui no Hotel Sheraton. Depois o Cruzeiro segue para Claro Arena, o estádio da Universidade Católica. Expectativa de Fagner começando na direita, com o Cauã Moraes sendo opção no banco. E aí, se quiser, o Arthur Jorge pode repetir a formação que derrotou o Boca Juniors naquele começo no Mineirão. Se isso acontecer, o Cruzeiro teria Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Arroio, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vamos aguardar. É um Cruzeiro bem concentrado aqui no Chile desde segunda-feira e sabendo da importância desse jogo de logo mais na Claro Arena, na capital chilena. Hoje é dia de Cruzeiro na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro entra em campo para jogar contra a Universidade Católica na Claro Arena, em Santiago do Chile, às 11 horas da noite. É isso mesmo, meus amigos. 11 horas da noite, com a nossa jornada esportiva da Rádio 98, começando às 10 horas. Você fica ligado com a gente no seu radinho e também no YouTube da 98 Live. E para hoje, o Cruzeiro só depende de si para ser líder do grupo D da competição, tá? Porque no jogo de ontem, o jogo dos outros rivais do grupo, entre Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors no Equador, o Barcelona venceu por 1-0, o melhor resultado possível para o Cruzeiro, digamos assim, que agora, com apenas um pontinho conquistado, caso conquiste o empate hoje contra a Universidade Católica, o Cruzeiro já pula para essa segunda colocação do grupo. Caso o Cruzeiro vença, seria líder isolado do grupo, deixando Boca com 6, a Universidade Católica com 6 e o Barcelona agora tem 3 pontos nesse grupo. Então, para o Cruzeiro, foi o melhor resultado
possível, e agora o Cruzeiro também precisa fazer a sua parte para vencer a Universidade Católica em Santiago do Chile. Lembrando que a Católica já disputou uma partida contra o Cruzeiro na segunda rodada do grupo, no Mineirão, 2-1 para os chilenos. Então sim, o Cruzeiro precisa também da vitória, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, qualquer empate por pontos, a Católica venceria o Cruzeiro por conta deste primeiro critério de desempate, né? Então o Cruzeiro, que chegou na segunda-feira ao Chile, ontem na terça-feira já fez até alguns treinamentos na capital chilena, e o técnico Arthur Jorge tem quase o time completo à disposição, à exceção do Cássio, que se recupera de uma lesão multiligamentar no joelho, o Cauã Prats, que com problema muscular não deve atuar pelo Cruzeiro, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo, e agora também sem o Bruno Rodrigues, jogador até mesmo no último jogo contra o Atlético, sentiu ali dores no final da partida, exames foram feitos, detectaram edema muscular, com isso o jogador nem sequer viajou para Santiago do Chile. Então, com as peças que o Arthur Jorge tem para jogar hoje, um provável time do Cruzeiro com Otávio, mais uma vez, como titular na meta celeste, o Fagner de volta, a gente pôde apurar que o Fagner ficou de fora daquele jogo contra o Atlético, justamente para ser titular no jogo agora contra a Universidade Católica, o Fagner que não tem condições de atuar por 2 partidas de forma consecutiva, principalmente com uma janela de intervalo curta entre essas partidas, então o Fagner deve ser o titular nesta noite. Jonathan Jesus, Fabrício Bruno a dupla de zaga, o Kaique fecha a linha defensiva na lateral esquerda, no meio campo Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira mais à frente, com Arroio, Christian e lá na frente o Caio Jorge no comando de ataque. Esse é um provável time do Cruzeiro para enfrentar hoje a Universidade Católica, 11 horas da noite na Claro Arena. Jogo importantíssimo para o Cruzeiro na Copa Libertadores. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Valeu, Arthurzito! 11 horas, hein? Você, Guilherme Melo, Leandro, Cabido, toda a torcida do Cabuloso ligadaça aqui na 98, hein? Convido vocês para curtirem. Ô, Cabido, pelo que viu, você fez o jogo in loco no Minera de Cruzeiro e Católica. Pelo que você viu do Católica e viu do Cruzeiro, hoje, o que o Cruzeiro tem que fazer diferente para não sofrer outra derrota para o Católica, hein? O Cruzeiro vai ter que jogar numa rotação alta, CJ. Vai ter que entrar para competir, colocar o seu time para propor jogo, né? Eu particularmente, né, vendo o Católica jogar na Copa Libertadores principalmente, e também, né, alguns jogos do Campeonato Chileno, por exemplo, esse fim de semana eles tomaram coco para a equipe, aliás, semana retrasada tomaram coco, por exemplo, para a equipe da Universidade do Chile, empatou nesse último fim de semana com a Universidade Concepción. Eu não gosto do time do Católica se defendendo. É um time que normalmente toma gol, CJ. É um time que normalmente toma gol, né? Então o Cruzeiro ele tem que trabalhar para fazer muitos gols esse time do Católica. Parece óbvio que eu tô falando, mas existe uma real possibilidade disso. É um time que se defende mal, né? Em compensação, contra o Cruzeiro aqui, eu já achei que eles jogaram bem defensivamente, jogaram um pouco mais compactados, tiveram um pouco mais de audácia, principalmente no contra-ataque, um time que explorou um pouco mais o lado de campo, né? O Cruzeiro sofreu muito, e aí, obviamente, né, com a falta, talvez, de segurança do goleiro à época, mas a verdade é que o Cruzeiro sofreu muito naquele jogo por uma instabilidade defensiva. O último gol acontece num vacilo do sistema defensivo, né, no gol final da equipe do Católica. Então, o Cruzeiro hoje, CJ, ele tem que jogar numa rotação que ele jogou, por exemplo, parecido com o que jogou contra o Boca Juniors. É isso, tem que jogar pra, não vou falar amassar, porque amassar é um termo muito contundente quando você fala isso, CJ, mas o Cruzeiro ele tem que jogar pra cima pra tentar vencer o jogo. Tem time pra vencer, né? Tem time pra vencer, mas alguns detalhes importantes, tá? O novo estádio do Católica, que não é novo, ele foi reformado, né? Ele tem grama artificial, né? Então tem mais um componente nessa história de jogar com grama artificial lá em Santiago, mas é uma coisa que os jogadores do Cruzeiro e o próprio Cruzeiro tá muito acostumado. Joga na Arena MRV, joga, por exemplo, lá no Nubank Park, então isso é comum pro Cruzeiro. O Cruzeiro mas é só esse detalhe. No gramado sintético na Toca.
tem o gramado sintético da Toca e o Cruzeiro treinou lá antes dessa partida. É só esse detalhe que é importante, que às vezes passa despercebido, que é uma informação adicional pra rapaziada. O que, Henrique? Projeções pro jogo de logo mais que pode valer o céu ou quase o inferno pro torcedor do Cruzeiro. É porque com a vitória chega a 9, lidera isoladamente, segura os 2 com 6, já que o Boca perdeu ontem. Aí ficaríamos o 9, 6, 6, 3 com o Barcelona. Um empate leva os 2 ali para 7 pontos, saem do bolo do Boca e pelo menos, enfim, um ponto a mais, a menos, mas já tá na frente. E uma derrota segura o Cruzeiro com 6 pontos na briga depois direta com o Boca Juniors. E mais do que isso, CJ, tropeçou em casa. Tem que compensar fora de casa. Na Libertadores você não pode vacilar dentro de casa na fase de grupos. O Cruzeiro vacilou contra o Católica. Então agora tem que compensar fora de casa. E entre Barcelona, Boca e Católica, pensando em jogar fora de casa, o Católica é o mais acessível. É o mais acessível. Por mais que o Cruzeiro tenha conquistado uma vitória contra o Barcelona, vocês vão se lembrar como foi sofrido conquistar aquele 1-0. O Matheus Pereira achou um gol de cabeça, que nem é como ele tá acostumado a fazer gol, a dar assistência, não é como ele tá acostumado a jogar. Ele não pisa na área pra jogar de cabeça, e ele fez um gol de cabeça. Então, contra o Católico, acho que o Cruzeiro tem que tentar controlar mais o jogo com a bola, tem qualidade pra isso, é um time bem superior a essa equipe do Católico. A gente viu aqui no Mineirão como eles têm dificuldade. O Cruzeiro é mais time, mas não adianta só jogar bola, já falei isso aqui. E contra o Católica foi o grande erro do Cruzeiro. Deixou cair na catimba, não falou com o juiz, deixou os jogadores do time chileno apitarem a partida. Quando precisava amarrar o jogo, não amarrava. Caía em provocações, em bate-bocas que não tinham necessidade. Coisa que o Cruzeiro fez muito bem nesse estilo de jogar Libertadores contra o Boca, precisa fazer de novo. Porque é muito diferente de um jogo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. CJ, é muito chato jogar Libertadores. E o Cruzeiro precisa entender isso desde o começo. Pensando no clássico e pensando na partida de hoje, o Cruzeiro tem que entrar desde o começo ligado, atento, com a rotação lá em cima. Não pode esperar 15 minutos de jogo para acordar para a partida. Tem que jogar desde o começo, porque você foi muito bem. Se o Cruzeiro vence, encaminha muito a classificação. Como um segundo colocado, então, principalmente. O Cruzeiro precisa ir muito bem. Até porque depois vai ter Boca fora de casa, que vai ser uma pedreira jogar com Boca fora de casa. Principalmente por como acabou o jogo aqui no Mineirão. Jogar lá na Bombonera vai ser muito difícil pro Cruzeiro. Vai ser um jogo muito pegado. E o Barcelona pode chegar para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, brigando por uma classificação. Porque a vitória deles ontem deu vida pro grupo. Colocou eles de volta na briga. Se antes eles eram o cachorro morto, agora eles estão de volta. Então, se eles conseguem um outro resultado positivo, o jogo contra o Cruzeiro pode ser a chave para uma classificação ou não do Barcelona. Então é muito importante pro Cruzeiro vencer hoje, CJ. Muito importante.